Theo compartilha da vontade que a sociedade seja mais consciente de seus verdadeiros valores e de sua essência. Assim, a contribuição de Theo para esse fim é musical. Seu disco de estreia, em 2013, o EP Dias de Paz, é independente e traz 5 faixas inéditas com um olhar introspectivo sobre o cotidiano caótico instalado na humanidade. As situações do cotidiano têm tocado cada vez mais profundamente o Theo, seja o retrato da desigualdade, de seu sofrimento ou da demonstração de amor que renova a esperança de dias melhores e mais justos para todos. Em 2014, a música que dá título ao EP ganhou um clipe, que Theo considera lindo, quando mostra a criação de obras de arte inspiradas na canção. O clipe deu origem ao show Dias de Paz mais Arte, uma proposta tanto de interação entre várias linguagens artísticas, quanto a de promover a cultura de paz. Theo integra a programação do Circuito São Paulo de Cultura 2016, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com shows da turnê Dias de Paz mais Arte. Ao mesmo tempo em que Theo vive dizer um paradoxo, que lhe faz oscilar entre dias amargos e dias açucarados, trabalha na produção de um novo disco com previsão de lançamento para o fim deste ano. Ouça agora uma palhinha da música Além do Espelho e no final do último bloco a música Não Deixe de Viver. Eu nasci, nunca passei fome e necessidade. Nunca passei fome e necessidade. Sei que é difícil ver além do espelho, crer naquilo que não se pode ver, mas eu estou aqui pensando neles. Suas histórias me comovem, mas eu estou aqui pensando neles. Sua coragem me renova. Choram pelo seu gado reumático, choram por sementes que nem germinaram, enquanto deixam para trás a terra onde nasceram e passaram fome e necessidade, e passaram fome e necessidade. Está no ar, Linkados na Área, com o repórter investigativo Roberto Cabrini. Eu sou Ludmila Candal. Eu sou Matheus Martins. Eu sou Maria Clara Tanaka. Muito obrigada por ter vindo, Cabrini. Entre outras áreas jornalísticas, Cabrini é especializado em coberturas de guerra e esteve em guerras no Afeganistão, Iraque, Palestina, Camboja, Caxemira e Somália. Obviamente, não dá para contar tudo sobre todas. Então, você poderia apontar algum fato que feriu sua sensibilidade dentro de um ambiente tão pesado? Numa guerra, a primeira vítima é verdade. Quem disse isso foi Lyndon Johnson. E a mais pura realidade, porque todos os lados, todas as facções tentam manipular. Cabe ao jornalista evitar que isso aconteça. Não é uma tarefa fácil. O que eu me lembro, assim, com muita clareza, foi quando o Talibã tomou poder no Afeganistão e a gente filmou uma vila sendo dizimada porque os habitantes eram exatamente de uma facção contrária à ascensão do Talibã. Eles eram persas e, portanto, contrários à ascensão do Talibã, da milícia dos talibãs, que é uma milícia extremamente radical, remeteu o Afeganistão à Idade Média. E após ter filmado tudo, a gente foi interceptado na saída dessa vila e eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar, que a gente seria executado. Graças a Deus eu sabia falar algumas palavras em pastum. Eu falei, como rabara nasta, você pode traduzir para mim? Sarrafi brasileiro, quer dizer, não tem problema, eu sou apenas um jornalista brasileiro, não era um jornalista americano, que era algo mal visto por eles naquele momento. E com base nessa humildade, com base no conhecimento de uma sociedade, eu adquiri pelo menos uma simpatia deles, a ponto deles me levarem para o comandante do Talibã. Eu expliquei para o comandante do Talibã que a gente não estava filmando nada, que a gente tinha se perdido, não era verdade, mas era uma forma da gente sobreviver.
Então foi uma experiência que marcou muito, como marcou muito também ter sido sequestrado pelas Farc. O que eu acho que o grande ensinamento nessas experiências é a humildade, é o respeito à diversidade cultural. Você não pode querer exigir de sociedades diversas os mesmos valores que você tem. Você precisa estar aberto a diferenças. Cabrini, realizar coberturas em mais de 60 países, sem dúvida é uma trajetória profissional admirável. O quanto é considerável fundamental para um jornalista, quer ser correspondente, ter essa vivência, essa bagagem? Olha, eu acho que tudo começa com a sua humildade perante o fato. Disse o Sócrates, tudo que sei que nada sei. Jornalista não é o dono da verdade. Então, quanto mais você se aprofunda em outras culturas, melhor o seu entendimento delas. Se você consegue falar a língua do local, vai facilitar a sua comunicação com o cidadão comum. Se você procurar conhecer cada cultura, você vai poder também entender melhor as reações. O jornalismo investigativo em coberturas de guerra, ele é recebido de maneiras diferentes. Houve um momento em que você se identificar como jornalista era um salvo-conduto. Você praticamente se salvava e as pessoas te protegiam. A partir da Guerra da Bósnia, jornalistas passaram a ser alvo em guerras. Franco-atiradores, objeto de sequestro, como é o caso do Iraque. Então, nada ajuda mais a cobertura do que o conhecimento da cultura, conhecimento da língua. Isso vai fazer com que você se aproxime mais das pessoas e, ao se aproximar das pessoas, você vai ter mais facilidade para contar as histórias que estão ali para serem contadas. Por ser repórter investigativo, Cabrini já recebeu diversas ameaças durante sua trajetória profissional. Como, por exemplo, quando em 2010 foi mantido durante 2 dias sob o domínio de guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, junto do produtor Tiago Bruniera e do repórter cinematográfico Daniel Vicente. Em que momento da sua carreira você se tornou maduro o suficiente para encarar com naturalidade os riscos e as intimidações que a nossa profissão traz? Olha, esse é um processo gradual, evolutivo. Existem grandes desafios. Eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. Denunciados pressionam, amedrontam, processam e representam um problema não só para você, como também para a sua própria família. Ninguém te obriga a fazer jornalismo investigativo. Você faz porque acredita no poder de mudança, no poder de transformação representado pelo jornalismo investigativo. A cada matéria, você vai melhorando o seu emocional. Você vai se preparando para desafios maiores. Eu não comecei fazendo matérias tão difíceis, tão sofisticadas, foi um processo gradual. Hoje eu acho que eu consegui dominar melhor o meu medo. O medo sempre existe. A questão é que você precisa fazer do medo um aliado. O medo é um problema quando ele te engessa, quando ele te paralisa. E o medo é um aliado quando ele te aponta o seu limite. E sempre existem limites. Nós somos seres humanos. Às vezes é melhor dar um passo para trás, para posteriormente dar 2 para cima. Então é preciso também no jornalismo investigativo ter estratégia. Isso você só aprende com o tempo. É uma questão de usar da própria psicologia. Para você extrair uma informação de pessoas, você vai aprendendo que às vezes o tom de voz, a maneira que você olha para a pessoa, às vezes você tem que ouvir mais, às vezes você tem que intervir, enfim, são coisas que você vai aprendendo e sempre vai haver o que aprender. Não existe jornalista que saiba tudo. A melhor matéria geralmente é feita quando o jornalista pouco sabe do assunto, porque quando ele pouco sabe do assunto, ele está com os seus sentidos abertos e sem preconceitos. Ele não está com a matéria já feita previamente. Ele está disposto a ouvir as pessoas para então formular uma matéria sem que essa matéria já seja pré-concebida antes de você fazer as próprias entrevistas. O verdadeiro jornalista precisa estar pronto, inclusive, para mudar totalmente a ideia que ele tinha sobre um determinado assunto. Cabrini, temos uma pergunta no nosso Twitter para você. @linkadozum. @LeinaOrgãos quer saber: como você se mantém frio e imparcial, independente do entrevistado, da situação e do assunto? Olha, o grande desafio do jornalismo é abrir espaço para as opiniões com as quais você não concorda. É muito cômodo você abrir espaço, você ouvir as pessoas cujos conceitos você concorda. Mas o grande desafio do jornalismo é abrir espaço para as opiniões divergentes. O direito do contraditório é básico no jornalismo. Como disse Voltaire, não concordo com uma palavra do que disse, mas defenderei a morte e seu direito de dizê-la.
O jornalista que realmente quer honrar a profissão, ele precisa estar pronto para ouvir as pessoas e conceitos totalmente diferentes daqueles com os quais você acredita. É aí que se exerce a magnitude do jornalismo. Opiniões divergentes que, inclusive, possam confrontar aquilo que o próprio jornalista pensa. Imparcialidade total não existe. Ela é utópica, ela é um bem a ser perseguido. Mas a beleza da profissão está em você perseguir esse objetivo. Por que não existe imparcialidade total? Porque nós crescemos mediante valores, mediante princípios, mediante elementos que nos são incutidos pela família, pela educação, pela sociedade, pela comunidade na qual você está inserido. Então isso é claro que vai refletir na hora de você fazer uma pergunta, na hora de você fazer o texto. Mas você precisa sempre ter uma noção de que até que ponto você está contemplando o outro lado da história. E uma história não tem apenas dois lados, tem vários lados, vários ângulos, várias perspectivas. Todas precisam ser contempladas, senão o que você está fazendo não será jornalismo, será uma publicidade velada. Estamos apresentando Linkados na Área com o âncora do Conexão Repórter do SBT, Roberto Cabrini. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo.